Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, todas as informações, como eram para vocês acessar, o Google Classroom, o código, já tá tudo aí em mãos para vocês, tá? Então, vocês acessem. Essa primeira semana eu tô enviando o vídeo e o questionário e a atividade para vocês fazerem e me enviar pelo WhatsApp. A partir de semana que vem, as escolas estão pedindo que seja tudo pelo Classroom para contar a presença para vocês, até porque pelo WhatsApp vai ficar só assim, o professor eles têm que confiar no professor. E aí o professor pode querer quebrar um galho para vocês e colocar presença e não tá muito certo, correto? Então vamos lá. Antes de entrar as férias, a gente começou a ver um pouquinho sobre a Revolução Russa. Eu pedi para vocês fazerem um trabalho sobre a Revolução Russa e mandei umas perguntas, umas questões, e a gente vai trabalhar em cima disso porque foi pouquíssimo retorno de vocês aí nesse período de férias que vocês tiveram anteriormente, tá? Para vocês não ficarem em defasagem nesse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, a Revolução Russa ela foi uma revolução baseada, inspirada no socialismo. E a gente viu, passei para vocês, o que é? Comunismo, socialismo, certo? Então, baseado no socialismo, em que seriam estatais, tudo pertenceria ao governo, não existiria propriedade privada, uma empresa privada. Toda empresa pertenceria ao governo e o governo repassaria que basearia salários, teria uma igualdade para todos. Seria baseado na reforma agrária, distribuição de terras, certo? Então isso é socialismo. A Rússia, o povo russo, então, ele se inspirou nesses fundamentos, o fundamento do socialismo, para poder fazer a Revolução Russa. Como que estava a Rússia nessa época? Estava sob um governo absolutista do Czar, lembra que eu falei para vocês do Czar Nicolau, que era um rei absolutista. Lembra que a gente conversou sobre o que é o absolutismo? Todo o poder, todas as decisões concentradas na mão de uma única pessoa. Ele era a mesma pessoa que julga, a mesma pessoa que que manda prender e julga. Tá? E tudo era ele, todas as decisões do país, todas as decisões do Estado tinham que ser passadas por ele. Ele que tomava todas as decisões. No governo absolutista, eu tenho liberdades individuais? Não. Eu tenho que seguir aquilo que o rei fala. Se eu for contra o líder do Estado, seja ele rei, seja ele presidente, num governo absolutista, se eu for contra as ideias dele, eu sou presa e morta. Na maior parte das vezes, morta. Por quê? Eu estou criticando o rei. Estou criticando o líder daquele Estado. Então, eu não tenho liberdades individuais, eu tenho que seguir tudo aquilo que ele ordena. Então, eu tenho que seguir a religião que ele impôs, eu não posso ter as minhas opiniões individuais. Tá? Então, a Rússia estava nesse âmbito, chegou a essa situação. No absolutismo, sem liberdades individuais, a igreja tinha privilégios, então a igreja era dona de terras, a igreja que ditava quem podia estudar, quem não podia, quem podia ter uma renda maior. Era a igreja que estava aliada ao Czar nesse absolutismo, tá? E quem fosse contra a igreja? Quem fala que não quero seguir o que a igreja está falando. Eu não quero seguir esta igreja, no caso, na época, a igreja ortodoxa, cristã, a católica. Então ela colocava, se eu não quero seguir essa igreja, se eu quero seguir outra religião, não podia, simplesmente não podia. E a exploração quase feudal. Bom, eu tenho duas opções para trabalhar nessa época na Rússia. Primeiro, ou eu trabalho nos campos, nas terras que eram da igreja ou dos nobres, dos ricos, e eu era explorado porque eles pagavam o que eles queriam. Ou eu trabalhava aqui no imperialismo. Lembra que a gente começou do imperialismo, que as empresas dos grandes países industriais que não estavam para explorar mão de obra, matéria-prima. O que acontece? Eu também tinha condições favoráveis de vida ali, naquelas empresas? Eu tinha um salário digno? Não. Então era miserável, era uma exploração quase feudal.
Porque as duas opções que eu tinha para não morrer de fome era ou trabalho nesses campos e sou explorado, ou trabalho nessas empresas e também sou explorado. Porque nessas empresas eu chegava a trabalhar mais de 18 horas. Não tinha, o salário era o que eles falavam. Se eu fizesse alguma coisa errada, as punições poderiam ser decapitação, poderia ser perder os membros, para servir de exemplos para os outros não ir contra a indústria, certo? Bom, diante de todo esse cenário, vocês acham que o povo, uma hora, a população vai começar a se revoltar, certo? Sempre são os primeiros que começam ali a levantar uma revolução, a colocar ideias nas cabeças, são quem? São burgueses, né? São donos de pequenos capitais, pequenos comerciantes. Então eles montaram o quê? Começaram os pequenos partidos, que eram como sindicatos. Quais foram os dois partidos principais que nós vimos? Os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques, liderados por Lenin, era a maioria de operários e camponeses. Tinham filósofos, intelectuais, estudantes, professores, mas a maior parte era camponeses e operários. E os mencheviques eram quem? A maior parte dos burgueses, os donos de pequenas e médias empresas, certo? Que também estavam revoltados com toda essa situação. Estavam se sentindo oprimidos por esse regime que eles estavam vivendo. E nesse período aconteceu o que pedi para vocês pesquisarem, Domingo Sangrento, que foi a população foi manifestar contra toda essa miséria que eles estavam vivendo e o Kaiser simplesmente mandou matar todo mundo que estava na praça. Então matou crianças, jovens, velhos, as pessoas ajoelhavam pedindo para não matar, eles matavam do mesmo jeito, saíram matando todo mundo. E ficou marcado na história da Rússia esse dia de Domingo Sangrento. Tá? O que aconteceu? Isso estimulou mais ainda as pessoas a lutarem contra esse sistema. Bom, entre bolcheviques e mencheviques, os bolcheviques eram mais organizados, tinham mais disciplina e conseguiram vencer, certo? Começando a instalar então o socialismo no país. A reforma agrária, tudo aquilo que eles tinham em cima na base do socialismo. Lenin faleceu, tá? Quem substituiu Lenin? Foi Stalin. Ele acreditava no mesmo regime, socialismo. Porém, como que era o socialismo de Stalin? Foi o socialismo que levou a antiga extinta URSS à falência, porque ela era o quê? Ela era uma ditadura baseada nas estatais, que eu falei para vocês, todas as empresas pertencem ao governo. Tinha que ter um culto a Stalin, uma adoração a Stalin, da mesma maneira que era Hitler, tinha adoração a Stalin. Tinha que cultuar ao seu líder, não podia ir contra, ele falava. Ele estava indo para o mesmo ritmo do absolutismo, certo? E a censura. Então ele censurava o que podia ou não ser estudado, o que podia ou não ser passado para a população, e eu ainda não poderia ter as minhas liberdades como eu acharia que tinha. Tinha reforma agrária? Sim, começou a dividir a terra para o povo, mas tudo pertencia ao Estado e o Estado que controlava. Beleza? Vocês vão fazer, nós vamos entrar online no horário de aula para tirar mais algumas dúvidas e os exercícios também estão anexados aí. Junto também tem um texto sobre a Revolução Russa. Isso foi só uma explicação em cima desse texto. Então qualquer dúvida vocês me mandem e a gente vai divulgando durante a sala. Beleza? Beijão e até daqui a pouco.